De vez em quando eles procuram algumas pessoas para vir aqui, mas como eles não acham ninguém, aí eles me chamam porque não tem outra pessoa para vir, tá bom? É só por isso que eu tô aqui, tá bom? Não é grande coisa as coisas que eu falo, não. Vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa, tá bom? Bom, nós vamos falar da fé. Eu trouxe aqui uma coisa para mostrar para vocês. Isso aqui, olha. Vocês estão enxergando isso aqui? Estão enxergando uma pontinha bege aqui, um pontinho bege? Isso aqui é a semente de mostarda. Sabe onde está isso? No Evangelho. Jesus falou para a gente que se nós tivéssemos fé desse tamanho aqui, ó, se nós tivéssemos essa quantidade de fé aqui dentro da gente, a gente seria capaz de falar para uma montanha sair de um lugar e ir para o outro, e a gente operaria verdadeiros milagres. Imagine o tamanho da fé que Jesus apregoou para nós. E a gente olha assim e pensa assim, mas eu não tenho nem isso de fé, né? Muito pouco, não é? Isso aqui é muito pouco. Mas olha, quem quiser pode ficar tranquilo que eu trouxe bastante fé. No final eu posso dar um pouquinho de fé para cada um, tá bom? Uma sementinha para cada um, para a gente cultivar, não é? É uma brincadeira, é óbvio. Então nós estamos lá e o grande problema que aconteceu com Jesus, para ele falar sobre isso, foi o seguinte: apareceu um senhor e apresentou um jovenzinho, uma criança jovem, dizendo que ele tinha problemas, ele se jogava na água, no fogo, e ninguém conseguia conter esse problema dele. E aí ele falou, mas escuta, por que você traz ele para mim? Tem tantos, né, seguidores. Ele falou, olha, eu levei para todo mundo e ninguém conseguiu fazer nada com ele. Mas Jesus ficou tão bravo, falou, mas que isso? Não aprenderam nada até agora, olha só. Porque às vezes acontece, né? A gente passa anos e anos e anos com uma pessoa, com um estudo, com alguma coisa, e a gente vai na hora de testemunhar o negócio, a gente não consegue testemunhar aquilo que a gente gostaria de ter aprendido e não conseguiu aprender. Aqui na doutrina acontece também isso, porque a doutrina tem muita informação pra gente, informações novas que a gente nem sequer imaginava. E de vez em quando a gente se vê numa situação assim e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? A gente às vezes não consegue entender bem como se comportar, porque a gente já sabe das leis de ação e reação, de causa e efeito, a gente já sabe de tantas coisas assim, mas parece que falta alguma coisa na hora que a gente vai dar o testemunho. Então você está no trânsito, por exemplo, e alguém fala assim, olha, eu conheci sua mãe, mande muitas bênçãos para ela, que Deus abençoe ela. E a gente fica do lado de cá falando, o quê? Você conhece minha mãe da onde? Aí a gente fica nervoso, não é mesmo? Então a gente pensa assim, mas meu Deus do céu, isso é uma provocação, por que eu entrei em provocação? E a gente fica nessas dúvidas. E não é só isso, no nosso dia a dia também a gente tem muito isso. Mas aí apresentaram esse menino para os discípulos, eles não conseguiram curar, e Jesus ficou bravo e falou, traz ele aqui. Ele até soltou alguns adjetivos contra a gente, muito fortes, não é? Dizendo assim, meu Deus, até quando vou estar com vocês? Até quando? Quer dizer, ele ficou lá 2000 anos atrás. Imagine, se vê que tem algumas boas línguas, vou falar más línguas, que dizem que de vez em quando Jesus se mistura aqui na população. Vocês sabiam disso? Sem ser percebido, assim, ele vem aqui, não sei se ele já veio aqui. Aqui é Cajamar ou Polvilho? É Polvilho e Cajamar. É a cidade e o bairro, é isso? Como que é? É isso, mais ou menos assim, né? E aí, eu não sei se ele já esteve aqui, mas eu já ouvi falar que ele vai em grandes centros, em grandes aglomerações e vai ver como é que estão as pessoas, né? E sem ser meio percebido. E às vezes ele está lá e as pessoas não percebem que ele está lá, né? Bom, eu sei que ele traz a criança e ele conversa assim com maior naturalidade. O senhor faz a gentileza de dar sossego para essa criança? Conversa com a criança assim, como se estivesse falando com alguém invisível, né? Olha só. E aí o menino fica na mesma hora, se restabelece. Na mesma hora. Bom, isso significa para a gente o seguinte, que nós precisamos fortalecer a fé, continuar construindo a fé. É para isso que nós estamos aqui. Em diversas circunstâncias, Jesus mostrou para a gente que nós precisamos trabalhar nisso, fortemente, constantemente, perseverantemente. Então, no momento da dificuldade, a gente precisa acreditar. No momento das facilidades, a gente precisa confiar. Então, em qualquer momento que a gente for viver, nós precisamos demonstrar esta parceria com o Cristo, sabe? Essa comunhão, né? O pessoal fala em comunhão, eu não gosto muito de algumas palavras que dá a impressão que nós estamos em outro lugar, né? Então se fala de comunhão, não gosto muito dessa palavra, mas essa parceria, essa união,
com o Cristo. Nós precisamos devagarzinho demonstrando isso. Porque todo mundo sabe que o maior Espírito que já passou pela terra, a gente ainda de vez em quando pensa assim, falam tanto de Jesus, tudo quanto é lugar falam de Jesus, não é? Mas vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, assim, como que Jesus trabalhava com as pessoas. Você se lembra daquele camarada que subiu numa árvore para ver Jesus? Todo mundo se lembra dessa passagem? É o tal do, como é o nome dele? Zaqueu. Quando eu vi essa passagem, esses dias teve um show lá em São Paulo. Vocês ficaram sabendo de um show que teve lá, negócio de artista, lá em Interlagos, não sei como é que chamava lá o negócio. Aí fiquei pensando assim, vai lá a celebridade, aí vai um fã. Aí o fã sobe nos engradados, sobe nas telas, não gosto das suas músicas, gosto de você. Aí lá a celebridade fala, olha, eu vou tomar uma refeição na sua casa. Nossa, já pensaram? Aí ele vai na casa do camarada lá, vai a reportagem, vai todo mundo, quer saber por que foi lá, se ele é pobre, se ele é rico, o que ele faz, por que ele foi lá, por que não foi, por que não foi na casa dos outros. Fica aquela coisa, né? Mas engraçado, eu não vi nenhum deles fazer isso. Mas Jesus era uma celebridade popular. Porque você imagina, se está lá querendo ver Jesus, ele fala, ô Zaqueu, você está tanto querendo me ver, eu vou tomar uma refeição na sua casa. Agora preste atenção o que Jesus aprontou com Zaqueu. Preste atenção. Aí foi lá tomar refeição na casa do Zaqueu. Chegou na casa do Zaqueu, tá lá, aqueles comes e bebes. Eu fico imaginando 2000 anos atrás o que tinha para comer. O que vocês acham que tinha para comer há 2000 anos atrás? Assim? Pão, peixe, fruta. Só tinha essas coisas, né? Pão, peixe. Castanha, de repente. Umas castanhas, uva, né? Uva passa, sei lá. Essas coisas que podia ter na época, né? O que mais que tinha? Tinha vinho também, né? O vinho nós temos que desmistificar um pouquinho, sabe por quê? Porque o vinho era tomado de forma terapêutica, porque a água era muito ruim. Se tomasse água sozinho, normalmente a pessoa tinha desarranjo, problemas, era muito complicado. Eles colocavam 1/10 parte de vinho na água, justamente para ela se tornar terapêutica, para que ela não fizesse mal para a pessoa. Olha só. E eu achando que o vinho estava liberado. Então, imaginem só, a gente também tinha essa ideia, né? Poxa vida, poderia Jesus ter liberado mais algumas coisas, mas só foi vinho, né? Mas era de forma terapêutica, né? Tanto é, veja, 1/10 parte é mais ou menos assim. De 500 ml, 1/10 de 500 é 50 ml. Olha só, sabe o que é 50 ml? Sabe aqueles copinhos que a gente toma? Né? Aquele café. Então, aquilo, olha só. Então não é muito, né? 1/10 parte. Mas enfim, eu sei que Jesus está lá nos comes e bebes, sabe lá o que está sendo servido. Aqui eu tinha muito recurso, muitas possibilidades, era muito rico para a época, né? E aí, olha como que Jesus está lá comendo do nada. Jesus não fala nada para ele. Ele levanta e fala assim, Senhor, vou pegar metade da minha fortuna e dar para os pobres. Eu falei, misericórdia, Jesus não falou nada para ele? Aí Jesus pacientemente continua comendo. Que bom, a salvação entrou nessa casa, só falou isso. Ele levanta de novo e fala assim, e se eu atrapalhei a vida de alguém, defraudei alguém, fiz alguma coisa contra alguém, vou pagar 4 vezes mais. Eu fico pensando, Jesus não falou nada. Agora eu fico pensando, se ele vai na minha casa tomar uma refeição, meu Deus do céu, dá metade da minha fortuna não é difícil, que não é muito mesmo, é pouco, né? É fácil, né? Mas ele não falou nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Jesus mergulhou dentro do coração de Zaqueu. Olha só, a alegria dele de receber Jesus em casa, aquilo foi uma coisa muito marcante para ele, mas marcante demais. Isso é um dos fatos. Depois Zaqueu teve um problema, depois foi procurar Jesus, mas já era tarde, Jesus já tinha ido embora. E olha que curioso, ninguém quis falar com Zaqueu, nenhum dos apóstolos queria conversa com Zaqueu, nenhum deles. Como eu estava falando, a gente aprende uma coisa, depois vai lá na hora do testemunho, a gente não dá o testemunho, né? Sabe quem foi socorrer o Zaqueu? Foi o Paulo de Tarso, esse que foi socorrer o Zaqueu, olha, o único que socorreu o Zaqueu. Acolheu, falou com ele, conversou com ele, explicou o que tinha acontecido, tudo. O Zaqueu, depois daquilo,
ele teve lá um problema em família e tudo, ele ficou tão tocado com Jesus, que depois quis seguir Jesus, mas depois ele viu que não dava mais, porque Jesus já tinha ido embora, ficou muito chateado, aborrecido. Eu sei que ele voltou a trabalhar naqueles serviços pesados, que era pintar a casa dos romanos, carregar água. Tinha essa profissão antigamente, carregar água. Eu estava vendo os tambores, que os potes que tinham, só aquele pote lá, será que pesava 50 quilos? Tipo, enchia de água, imagina só. Era um negócio impressionante, mas enfim. E hoje a gente só abre a torneira, né? E ainda reclama. Que essa água está quente. Que essa água está com gosto ruim, não é? Só abre a torneira, imagina só. Antigamente a gente tinha que buscar água, sabe lá onde? A mulher samaritana carregava 2 potão de água assim nas costas, meu Deus do céu, era um trabalhão para pegar água, aí pegava, não raras vezes, batia em algum lugar que o troço quebrava, perdia toda a água. Nossa, era complicado, o negócio de água era complicado. Então, foi isso que aconteceu com Zaqueu. Mas Jesus, veja só, o problema da fé é uma coisa impressionante, né? Você se lembra de um senador romano chamado Públio Lentulus? Já ouviram falar desse nome? Ele está num livro aí, deve ter algum livro aí que se chama 2000 anos. Tem um livro aí. Quem gosta de ler, vai ler esse livro numa noite. Quem não gosta de ler, talvez demore uma semana. Quem detesta ler, talvez leia em 6 meses. Mas é impossível a gente não tirar algum proveito desse livro. É impossível. É impossível. Eu sei que está lá o senador romano, que era um homem de bem, que não era muito comum em Roma naquela época, né? A gente tem tanta história estranha de Roma, né? Mas ele era um homem de bem, senador, bem posto, tudo. Ele tinha uma esposa e uma filha doente, muito doente, levou para tudo quanto é gente para tentar curar, remédio, poções, tudo que ele podia, não conseguiu. Mas eles tinham uma diferença com Jesus, não sabiam exatamente qual que era de Jesus, porque eles achavam que Jesus ia fazer um levante contra Roma, ia tomar o poder de Roma, eles tinham esse medo, né? Um homem, um carpinteiro, sabe, andando sozinho, não tinha nem onde morar, não tinha nada, eles tinham um medo dele terrível, quer dizer, devia ser lá de dentro, né? Um medo interior lá dentro, né? Bom, vocês viram o que aconteceu com Zaqueu, imagine um romanão encontrando com ele assim, Jesus mergulhando dentro dele, aí lascou tudo, né? Larga as armas, larga tudo e vai seguir Jesus. Mas enfim, tá lá o romanão, o Públio Lentulus. Então ele pensou assim, eu acho que eu vou encontrar com Jesus na calada da noite, sossegadão. Ninguém vai me ver, certo? E aí eu vou falar para ele se ele não pode curar nossa filha. Eu sei que ele vai lá na calada da noite, troca de roupa, né? Põe uma roupinha assim bem comum, assim, sei lá, uma calça jeans e uma camiseta, assim, um negócio bem, sabe, assim, bem comum, né? Da época, né? Põe lá uma roupinha bem comum, ótimo, maravilha, e senta lá na praça, porque ele sabe que Jesus sempre passa por ali. E passa tempo, e passa a hora, e vai passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Jesus não passa. Ele cochila, acorda, daqui a pouco ele vê um vulto e vindo Jesus. Agora, é agora. Aí ele começa a meio que ficar meio nervoso assim, né? Porque imagina o senador romano pedir um favor para o camarada que é praticamente um procurado pela polícia, né? Imagine só. Jesus não era procurado pela polícia? Era, o pessoal tinha medo dele, era um negócio impressionante. Aí ele está sentadão lá, Jesus vem, fica nervoso. Quando Jesus chega perto dele, levanta, mas ele não consegue ficar de pé, ele fica de joelhos. Aí ele vai falar com Jesus, não consegue falar, não consegue, a voz não sai. Sabe assim, aquela explosão de nervosismo que dá na gente, o coração palpita, a gente não sabe se está tendo taquicardia, infarto, a gente não sabe o que está acontecendo com ele, não consegue levantar as pernas, nada. Jesus olha para ele e fala, Romanão, tá aqui, né? Tá. Vou te dar uma chance, viu, Romanão? Te dar uma chance. E não conseguia nem responder, sabe assim? Não sei se você já tiver esse tipo de problema, mas de vez em quando a gente tem, né? Vai falar com alguém ou pedir alguma coisa para alguém que a gente não queria pedir, sei lá, alguma coisa, a gente fica assim nervoso, né? Bem nervoso.
olha, Romano, é o seguinte, eu vou te dar uma chance. Se você quiser, você pode me seguir agora. Ou esperar a poeira dos tempos. O que aconteceu? O que ele fez? O que vocês acham? Esperou a poeira dos tempos. Porque só agora, né? Só agora, passado, sei lá, 15 séculos, 10 séculos que ele foi seguir e honrar aquele convite de Jesus pela poeira do tempo, né? Bom, esse senador é um tal de Emmanuel, já ouviram falar desse tal de Emmanuel? É um malcriadinho que tem por aí, viu? Eu sei que tem esse Emmanuel aí, esse malcriadinho, que é o Públio Lentulus, né? Ele é um senadorzão severo. E antes de Jesus ir embora, falou, eu sei porque você está aqui, por causa da sua filha, né? Ah, tá, olha, pode ir para casa, fica sossegado, tá tudo certo com a sua filha agora, viu? Só que tem um detalhe, não é por você não, tá? É por causa da sua esposa. Olha só. Lembra disso, velho? É por causa da esposa dele. Imagina só. Eu sei que Jesus vai embora. Ele demorou para conseguir reconjuntar as pernas, que ele não conseguia. Ele teve que sentar de novo no banco para poder reconjuntar de novo as pernas. Aí eu fico pensando, a gente encontrando com Jesus. Olha, pensa bem, o camarada era um senador romano, tinha uma vida correta, reta. Eu fico pensando, eu vou encontrar com Jesus na Avenida Paulista, por exemplo. Está lá Jesus na Avenida Paulista, meu Deus do céu. Eu caio lá no meio da avenida, tem que chamar o SAMU para mim, porque o que aconteceu com ele? Não sei, ele viu um homem aí, aconteceu isso com ele, olha. Imagina só. Se o senador não teve palavra, não conseguiu falar, não conseguiu andar, teve que ficar de joelhos. Imagine a humilhação dele para ele. Sérgio, eu não estou bem lembrada, mas ele ainda não admitiu totalmente que era mérito de Jesus, né? Ele ainda relutou em atribuir a Jesus a cura da filha, né? É muito difícil mesmo, né? Porque a gente também é assim. A gente é assim, não é? Sei lá, a gente vem aqui na casa espírita, recebe um benefício do passe. Por qualquer motivo, não tenho 2.000 anos aqui? Eu acho que não, porque o pessoal vai... Meu Deus do céu, não é possível. E agora, meu Deus? Alguém vai querer ler o livro? Não, na internet não tem valor nenhum. Tem que ver no papel mesmo, né? Bom, a gente também é assim. A gente às vezes está vendo um negócio na nossa cara e não está acreditando. Não é assim? Isso faz parte da natureza humana. Não é mesmo? A gente é assim. É o ver para crer. Os Tomés da vida, né? Os Tomés da vida. Sabe quem era o Tomé? O Tomé era aquele camarada que servia o vinho nas bodas de Caná. Quando acabou o vinho, ele falou assim, eu duvido que esse cara vai transformar água em vinho. Olha só. Ele falou, Tomé, mas você é assim mesmo, né? Já faz tempo que você é assim, né? E aí teve que pagar a língua, né? Porque depois ele teve que servir o vinho, levou o maior elogio e tudo. Imaginem só. Bom, e aí seguiu Jesus, mas ainda com ressalvas, né? Porque ele viu lá Jesus na frente dele e falou, Tomé, tá bom, você quer saber se sou eu mesmo, né? Aqui, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Veja aí se não tem ferida nos meus pés, veja aí, Tomé. Bom, voltando lá. Então nós precisamos robustecer a nossa fé. Construir, continuar construindo. É uma coisa que não é de 5 minutos, de meia hora, de 1 hora, de 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos. É uma construção de longo prazo. E a gente vai devagarzinho, assim, com o conhecimento, com o entendimento, a gente vai continuando na construção, através do conhecimento, através da confiança. A gente vai nessa construção, através da humildade, através da prática do bem. Olha quanta coisinha para construir a fé. Olha só, não é? Abafar e apagar os sentimentos de orgulho. Tá certo que ouvi falar que aqui em Polvilho ninguém é orgulhoso, mas vamos imaginar que sejamos, né? O pessoal de São Paulo é mais do que o de Polvilho, né? A não ser que alguém trabalhe lá, alguém trabalhe em São Paulo, aí lascou, né? Se trabalhar em São Paulo, aí tinha que ficar o tempo todo aqui. Se for para São Paulo, aí não tem jeito, né? A gente já começa brigando com o cobrador do ônibus, depois com o motorista, já vai descendo no ponto de ônibus com as pessoas, no trabalho, com o porteiro do trabalho, já vai indo assim, né?
A soberba da gente é um negócio impressionante que a gente tem, né? Aí volta para casa, se é o filho faz com a mãe, com o pai, se é a esposa faz com o marido, se é o marido faz com a esposa, é um negócio impressionante. Então nós temos que ir devagarzinho abafando isso, sentindo onde aquilo está pegando mais na gente, como que a gente pode devagarzinho sufocar esse sentimento em nós. Porque quanto mais nós robustecermos a nossa fé, melhor a nossa qualidade de vida. A gente vive melhor. Sabe aquela confiança, aquela certeza de que as coisas vão acontecer? Sabe? A gente está no melhor hospital de Polvilho, aqui, não é? Eu ouvi falar que tem um hospital aqui que todo mundo vem para cá, não é? Especialmente do Morro Doce, não é isso? Quem fala isso, gente? Que aqui é referência, a saúde do Polvilho é referência. Mas o povo do Morro Doce não vem para cá? Porque também, se eles forem lá para dentro, lascou, é pior ainda. O negócio é vir para cá, né? Quem não vê com o Nós daqui, Vem da Parada de Itaipa. Nós vamos para Colinas, né? Porque ali já é Santana de Parnaíba, já é outra Quem não coisa. for pro Morro Doce, quem não do Morro Doce que não vem para Polvilho, tem que ir lá para a Parada de Itaipa. Para Parada de Itaipa, né? Lá do outro lado. Do outro lado. Então, estamos lá no hospital, vem o diagnóstico, fala, você não vai demorar muito para ir para a cidade dos pés juntos, é melhor você já ir encomendando o paletózinho de madeira, direitinho, já separando a roupa que você vai usar, né? Já escolhendo as músicas que vão cantar no seu velório. O churrasco que vai fazer. Não, o churrasco é depois, né? Se deixou herança, se não deixou, o povo já sai brigando do velório mesmo, ninguém nem vai, né? Vai fazer o quê lá? Não tem nada para fazer nesse velório aí. Deus que me livre. Então, nessa hora que a gente vai entender que, se for a vontade do Criador, nós estamos a caminho, não tem problema nenhum, é a vontade do Pai, não tem jeito. Deu para fazer alguma coisa, vai surgir um recurso. Eu tenho certeza que vai surgir o recurso. Vai surgir a oportunidade, vai surgir a cirurgia que a gente está há 5 anos esperando. Eu conheci uma pessoa lá em São Paulo que no dia que marcaram a cirurgia dele, ele foi lá e falou, olha, nesse dia eu tenho uma tarefa. Ele falou, mas como assim? Tá brincando. Depois de 5 anos esperando. Aí vamos desmarcar então. Quando o senhor terminar a tarefa lá, o senhor volta aqui. Ele falou, agora terminei a tarefa. Bom, agora o senhor vai entrar na fila outra vez. Meu Deus. Um mês depois chamaram ele. Olha só. Mas Olha só. Muita sorte. Vai ver que a tarefa era no bem, né? E aí os bons espíritos falaram assim, não, vamos... Mas olha, se a gente pensar bem, não é? A gente só recebe o que precisa e o que merece. Vocês não merecem morar em Polvilho? Merece, não merece? Merece, não é? Merece. Então, olha que beleza, merece, né? Então, mas é melhor do que morar em São Paulo. É muito melhor. Se vê que tem algumas coisas que a gente inveja de São Paulo, mas o pessoal de São Paulo também inveja de Polvilho algumas coisas também, né? Acho que sim. É que a gente está aqui e não percebe, né? Pesquisa, né? Então não vai saber. A gente está aqui e não percebe, mas tem muita gente de São Paulo que queria estar aqui perto de vocês. Obviamente que queria, não é? Muita gente de São Paulo vindo pro Polvilho. Também, tem muita gente fazendo isso, né? Mas enfim, a gente vai trabalhando no sentido de aceitar as nossas admoestações, aceitar os nossos conflitos, aceitar as pessoas como elas são. Isso robustece a nossa fé. Mas por que você não corrige seu filho? Mas ele já tem 40 anos. Já fiz a minha parte. Quando a gente já fez a nossa parte, fica tão mais fácil, né? Sabe aquela certeza que você tem? Eu vou lá no pronto-socorro, eu tô com a unha encravada. Aí você pensa assim, mas precisa ir no pronto-socorro por causa de unha encravada? Eu já fui por causa de unha encravada. Porque na minha cabeça eu fiquei pensando assim, eu acho que seria melhor fazer uma cirurgia, botar em anestesia direitinho, né? Para unha encravada, mas eu tomei uma lambada lascada, porque chegou lá, sabe o que aconteceu? Eu comecei a escutar vozes dentro da cabeça da gente. Vocês já tiveram isso? Assim, alguém falando com você, e você falando com a pessoa mentalmente, fala assim, mas você é um cara de pau mesmo, né? Sabe por que é? Onde você ia resolver isso? Vai naquela mulher que corta a unha. Como é que chama aquela? Precisa vir no hospital. Você acha que eles vão fazer uma cirurgia para cortar um pedacinho da sua unha? Olha só. Não tem cabimento, né? Falta de fé, né? Eu não sei se é falta de fé, se é medo mesmo. Que homem tem muito medo, né? Dessas coisas, né? Tem. Homem tem.
Então a gente vai dessa maneira, criando condições favoráveis para que a gente possa viver com mais tranquilidade e com mais qualidade. Vejam, quando a gente vê uma pessoa que já está na idade madura, que conseguiu construir um pedaço da sua fé, pelo menos, você vê aquela pessoa tranquila, serena, confiante. Às vezes ela até vive uma dificuldade, até vive um drama, às vezes tem uma família meio torta, meio complicada, às vezes tem filhos ingratos, tem pessoas difíceis, mas ela em si também está confiante. Eu fiz a minha parte, então pronto, acabou, não tenho mais o que fazer. Não vou ficar lutando, degladiando o resto da minha vida para corrigir coisas que não cabe a mim mais corrigir. O que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. Na infância, na pré-adolescência, depois o que a gente pode fazer? Não é mesmo? Então, claro, dar o bom exemplo, nas boas práticas, isso é óbvio, não é? Mas muitas vezes as pessoas levam encarnações para se modificarem. Levam encarnações. A doutrina espírita veio justamente para isso, para facilitar o nosso desenvolvimento, para facilitar a nossa vida. Só que assim, para a gente aceitar a doutrina é preciso ter assim, uma certa madureza espiritual, porque tem pessoas que resistem muito fortemente a isso, resistem profundamente. Você fala em reencarnação, a pessoa não consegue aceitar a reencarnação de jeito nenhum. Você fala em lei de causa e efeito, ela não consegue. Mesmo a ciência falando, mesmo a ciência mostrando, não aceita. Então, não tem problema. Isso é uma coisa de maturidade. Com o tempo a gente vai recebendo isso mais facilmente. E quanto mais fácil a gente recebe, mais fácil a gente sobe os degraus do entendimento. Até chegar a esse ponto de dizer o seguinte: eu preciso fortalecer a minha fé. Eu não posso viver como eu vivo, assim, nessa inconstância, nesse medo constante. As pessoas vivem assustadas, medrosas com qualquer coisa. Tudo assusta a gente. Se aparecer na televisão que, sei lá, aconteceu um acidente na rodovia, no dia seguinte tem muita gente que nem passa na rodovia, com medo que vai acontecer com ele também. O metrô, para se ter uma ideia, não relata os casos complicados que tem lá dentro. É proibido a imprensa falar sobre isso, não sei se vocês sabem. É proibido. Porque as pessoas são altamente influenciáveis. Aliás, todos nós somos. Mas o interessante é o seguinte: por que a gente não se influencia nas coisas boas e positivas, as coisas maiores da vida? A gente gosta de se influenciar nas coisas menores, né? Impressionante isso, né? Então, sei lá, tem um camarada aí fazendo coisa errada, aí tá por tudo quanto é lado, a gente já não quer nem sair de casa, compra umas trancas novas, sei lá. A gente, assim, tem uma dificuldade para aceitar a nossa condição, a nossa postura. Tem uma dificuldade para que a gente possa viver com uma confiança. Sabe aquela confiança que a gente está vindo numa avenida, numa rua, em qualquer lugar, e vem uma pessoa na direção contrária? A gente tem essa dificuldade de pensar: essa pessoa vai me fazer um mal. A primeira coisa que a gente pensa é nisso. Primeira coisa. A gente faz uma leitura exterior, assim, fala: meu Deus, tá de tênis, tá de calça jeans, tá de mochila, tá de aquele negócio na cabeça, capuz. Meu Deus do céu. É um preconceito. Não é? Aí a pessoa passa pela gente, se perguntar alguma coisa, aí a gente tem um troço, cai na hora. Dá um negócio, um ciricutico na gente na hora, a gente cai na hora e derruba, cai, pronto. Aí a pessoa de repente ia perguntar: escuta, você mora nesse bairro, onde que pega o ônibus, essa rua tem saída, sei lá, alguma bobagem. E a gente já tem isso, né, na gente. Aí eu falo para vocês assim: ainda que ele possa fazer um mal, será que ele pode fazer um mal maior do que aquele que a gente possa receber? É claro que não. Porque se a providência divina fez a gente se encontrar com alguém nessas condições, é sinal de que nós estamos carregando um saco de pedra nas costas. Sabiam disso? Até qualquer acidente. Às vezes uma bobagem, para no farol, o outro não vê e bate atrás devagarzinho. E fala assim, tem que falar assim para a gente mesmo: por que a providência divina quis que eu me encontrasse com essa pessoa? Porque existe um motivo, né?
Então, às vezes, a gente vai lá, cria aquele choque, aquele atrito, e não raras vezes sai lá uma bobagem, uma besteira, por causa de outra besteira, sem tamanho, meu Deus do céu. Então, nós vamos devagarzinho aceitando a ideia de que se nós estamos merecendo ou precisando, nós precisamos aceitar isso. Então, a gente escapa de um, escapa do outro. Teve uma família, eles fecharam todas as portas, com todas as trancas, mas o problema estava lá dentro mesmo, lembram disso? Dentro da própria casa, no quarto do lado. Imaginem só. E a gente pensando que ia vir de fora, olha só, não é? Então, é assim. Aquele companheiro ou aquela companheira que está deitadinho na cama junto com você, é o que você precisa ou o que você merece. É ruim falar isso ou não? Mais ou menos, né? Então. Mas aí sabe o que a gente quer fazer? A gente não acredita nisso. A gente quer que Jesus abra um buraco negro no universo e coloque ele do outro lado do buraco negro do universo para a gente se livrar dele, não é assim? Imagina só. Ou dela, né? Ou dele ou dela. Antigamente o povo dava umas porçãozinhas, um chazinho da meia-noite, assim, né? O Chico tem um livro. Quantos minutos nós temos? É até as 9. Eu não sei se esse relógio está certo, gente. Que horas são? Tá certo? Então temos 20 minutos. O problema não é fazer a palestra, o problema é quando você vê alguém olhando no relógio, também não é. O problema é olhar no relógio e sacudir assim para ver se ele está funcionando. Aí eu fico preocupado, mas ninguém sacudiu até agora o relógio, então está indo bem. Está indo bem. Então, o Chico, a gente estava falando dos encontros, essas coisas, não é? Chá da meia-noite. O Chazinho da Meia-Noite. O Chico tem um livro psicografado de uma história de 3 mocinhas que eram familiares, primas. E aí fizeram lá, reformar o quarto de uma delas, e elas falavam, vamos chamar as primas para vir dormir em casa, vamos chamar, e aquilo, convidando. E a mãe nunca queria. Um dia ela aceitou, falou, vamos então. Aí levou as 2 meninas, foi ficar no mesmo quarto as 3 meninas, e a mãe e a outra mãe foram para o outro quarto, dormir no outro quarto. Só que do lado estava construindo um hospital. E aí tinha aqueles negócios grandão, assim, guindaste, sabe? Um guindaste. Eu sei que um guindaste deixou cair um troço no quarto das meninas, 3 meninas desencarnadas. A mãe ficou inconformada. Por que eu fui aceitar vir aqui? Imagina só. Porque depois a gente quer achar um culpado, né? Tinha que ser, né? Porque justo naquele dia... Meu Deus do céu, não é? Bom, Senhor. eu sei que passou algum tempo, foram visitar o Chico porque estavam inconformados. Aí o Chico trouxe uma psicografia de uma das meninas. Por que você está tão nervosa, mãe? Não é para ficar... Nós resolvemos um problema muito antigo nosso. Mas como assim, meu Deus do céu? Você deve estar se perguntando, né? Acontece que nós éramos uma quadrilha. Nós 3, a senhora e a tia, eram uma quadrilha. O que vocês faziam? O que a gente fazia? A gente era especializada no seguinte trabalho. Olha o trabalho da quadrilha, né? Eles eram chamados, contratados, porque assim, vamos imaginar que uma nobreza se casou por conta de interesses financeiros, que não era muito comum na época, né? Não era muito comum. Eles se casaram porque um era duque de não sei da onde, outro era princesa não sei das quantas, tinha que casar e juntava as fortunas, né? Só que aí o bonitão, por exemplo, ele era apaixonado por outra pessoa, só que ele não podia casar com a outra, senão ele perdia as coisas que ele tinha conseguido no casamento, né? Aí eles contratavam essa quadrilha. Aí a quadrilha ia lá, avaliava todos os passos da futura vítima, que era a esposa, né? A hora que ela saía, quando ela voltava, para onde que ela ia, o que ela fazia. Fazia um relatório direitinho. E aí, por exemplo, num determinado dia, a vítima estava vindo em sua carruagem e passava embaixo de uma ponte. E coincidentemente a ponte caía em cima da carruagem. Meu Deus. E ela morria de acidente. Se ela morria de acidente, o bonitão ficava com o dinheiro e ainda casava com a outra, chorava a noite inteira, no dia seguinte já estava casado com a outra, não é?
Era isso que ela elas fazia. morreram assim, meu Deus do céu. Mas a mãe mentalmente falava assim, mas por que só vocês? Só as 3, por que não as 2 tias também, né? Sabe por quê, mãe? Porque a senhora e a tia era a turma do deixa disso. Só ela falava pra gente, vamos parar, isso não pode, tá errado, não podemos fazer mais isso, para, tem que parar, tem que parar, tem que parar. E a gente sempre falava assim, esse aqui vai ser o último, esse aqui vai ser o último, esse aqui vai ser o último. Sabe assim, essa conversinha? Essa aqui vai ser a última, essa vai ser a última, e nunca paramos. Mas a senhora sempre contra e a tia também sempre contra. Por isso vocês ficaram só com os reflexos do problema, né? Com a dor da perda dos filhos, né? Então vejam só. Os motivos existem, olha só. Imagina que o guindaste ia deixar cair um negócio enorme no quarto. Ele acertou direitinho, dava a impressão que estava certinho para ele cair lá naquele quarto, né? Imaginem só. E aí a gente pega disso e vai somando as coisas que vão nos acontecendo. Então não é porque você se antecipou, porque você se atrasou, porque você foi de carro, porque você foi de ônibus, foi de avião, foi não sei do quê. É porque tinha isso. Porque existe uma necessidade. Existe uma necessidade. E a história do senhor que foi pegar o avião, na verdade, esse conto é um dos livros do Chico também, que ele estava saindo de uma padaria e tinha um senhor na frente da padaria olhando as coisas, lá os bolos. Não, o que você está olhando aí, o que você está fazendo? Não, eu queria poder comprar alguma coisinha para levar para minha casa, meus filhos lá estão muito necessitados, eu estou vendo coisas tão gostosas. O homem se solidarizou, comprou e foi lá com ele levar as coisas na casa dele, umas coisas de padaria na casa dele. Ele ficou muito agradecido, muito feliz. Aí o homem foi embora. Ele queria agradecer, o homem não permitiu e foi embora. Um belo dia ele encontra o homem no aeroporto. Aí o homem para ele e fala, meu Deus, mas eu estou atrasado para pegar o avião. O homem, por favor, eu queria agradecer muito ao senhor, que o senhor foi lá na minha casa aquele dia, atendeu a gente, devo muito para o senhor. Depois dali eu consegui me levantar e consegui trabalhar e consegui fazer as coisas. Meu senhor, não posso mais conversar, vou perder o avião. Perdeu o avião. Nossa. Deve ter xingado muito. E o avião caiu. Caiu. Aí ele foi na casa do homem lá. Agradeceu o homem, né? Chegou lá, encontrou a mulher. Escutou, cadê seu marido? Meu marido morreu há 6 meses atrás. Meu Deus do céu. Vocês já viram isso? Mas os causos do Chico são Impressionantes. Meu Deus. Então é isso. Chega de lenga-lenga. Chega de tanta conversinha fiada. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta, né? Então eu desejo... Eu adoro te ouvir. Eu acho que ainda tem um tempinho. Eu desejo a vocês uma excelente semana. Não percam as esperanças. Na próxima terça-feira, Vem um palestrante legal. muito melhor do que eu, que vai ajudar vocês muito mais do que eu, tá bom? E vamos terminar com uma poesia. Não tem problema se a gente acabar 5 ou 10 minutos antes, tá bom? Não tem problema, tá bom? Bom, nós começamos a primavera, dia 23 de setembro, me parece, 22, 23 de setembro, né? E tem uma poesia da Alta de Souza. A Alta de Souza é uma poetisa. Eu não sei se vocês já investigaram sobre poesias, mas a poesia é uma coisa que as palavras a gente lê assim, é meio cantado, sabe? É um negócio meio cantado porque as rimas são muito, muito interessantes. E a Alta de Souza tem uma especialidade. Ela é especialista em fazer sonetos. E o que é um soneto? Um soneto é uma poesia com 2 quartetos e 2 tercetos. 2 frases de 4 linhas e 2 frases de 3 linhas. Então é 4, 4, 3 e 3. Só que as rimas são absolutamente métricas. É impressionante a métrica da Alta de Souza. É quase imbatível, quase imbatível. E a Alta de Souza viveu no Brasil, viveu lá no Rio Grande do Norte. E ela desencarnou cedo, mas mesmo assim deixou algumas coisinhas escritas. E apareceu para o Chico em meados de 32, mais ou menos 1932. E o Chico relata que quando ela apareceu, ele ficou assim numa emoção, numa coisa tão forte. Porque a Alta de Souza apresentava com ele junto com Celina, que é uma enviada de Maria. E Celina veio conversar com o Chico dizendo que a Alta de Souza ia escrever algumas poesias através do intermédio dele.
E o que deixou o Chico muito sensibilizado foi o fato da música que ela emanava dela, uma espécie musical, assim, um tipo de música muito emotiva, muito envolvente. E aí a gente aprende uma coisa que é interessante. Nós temos características, nós somos espíritos musicais, luminosos e odoríferos. Nós emanamos um cheiro, emanamos uma luz e emanamos uma espécie de uma música. Não sei se vocês sabiam disso. Não sabia? Interessante, né? E quando a Alta de Souza apareceu para o Chico, foi aquela coisa, porque ele sentia aquela emoção muito forte, não é? Bom, ela escreveu uma poesia através de um soneto chamado Nossa Senhora da Amargura, que era em homenagem a Maria, mãe de Jesus, mas ao longo do tempo ela escreveu esse soneto a respeito das sementes. Nós falamos da semente, né? Ela é tão pequenininha, se a gente põe no bolso a gente perde ela. Por isso que eu colei ela nesse durex aqui, porque se deixasse ela sem colar é mais ou menos igual a fé da gente. Se a gente põe a fé no bolso, não acha nunca mais, é muito difícil, né? Então, veja essa sementinha de mostarda. Ela é pequenininha, forma uma verdurinha de mostarda. Todo mundo já deve ter visto isso na feira, né? As folhas de a mostarda, o pé de mostarda. Só que se você permite ela continuar crescendo, ela nasce um tronco no meio dela e vai crescendo, vira um negócio enorme. Então, a Alta de Souza fala assim, a anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa, árvore nobre a frondejar divina, fruto a fazer-se pão que nutre e ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o bem humilde que semeias, pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida, amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando os males da terra. Alta de Souza. Procurem Alta de Souza na rede mundial de computadores, tem coisas muito lindas, tem frases também assim de grande impacto. Ouvi entre amigos meus este conceito profundo: mãe é o sorriso de Deus nos sofrimentos do mundo. Tem muita coisa muito bonita da Alta de Souza, se vocês conseguirem ver. Aliás, hoje saiu aqui bastante sementes, né? Tem o há 2000 anos, depois tem a história do Zaqueu, depois tem a Alta de Souza. Se a gente quiser mergulhar nisso daí, nós vamos estar perto, próximos de Jesus. Mas tomem cuidado, viu? Não aproximem muito de Jesus antes de estar preparado, porque vai acontecer que nem eu, né? Não estou ainda preparado. Se aparecer Jesus, for fazer um lanche lá na minha casa, estou lascado. Vou ter que dar metade das minhas coisas, né? E ele não vai falar nada. Muito obrigado pela atenção.